Sejam bem-vindos, eu sou a Luana Campos e esse aqui é o Leituras da Lu. Hoje eu vou falar para vocês do livro Pedro Páramo, do Juan Rulfo, um mexicano, e esse livro foi escrito em 1955. Bom, gente, esse é classicão dos classicões. Ele foi um grande influenciador, então, para toda a obra do realismo fantástico e regionalismo. Foi um grande influenciador para nomes como Borges, como Gabriel Garcia Marques, né? O próprio Gabriel Garcia Marques diz que quando ele leu Pedro Páramo, ele teve que começar a reler esse livro logo que ele terminou. Foi uma coisa assim que o impactou, que foi onde ele achou a linguagem que ele queria para escrever 100 anos de solidão. O Juan Rulfo nasceu em 1917, então alguns anos depois da Revolução Mexicana de 1910, então ele vai viver ali um período de influências ou de consequências ainda dessa revolução. E um dos temas que ele retrata aqui nessa obra é que a Revolução Mexicana ela fez muitas promessas aos povos, né, aos povos rurais, por exemplo, e que muito pouco foi cumprido, né, que as pessoas tinham uma série de expectativas em relação a essa revolução e que não chegaram, que não foram realizadas. Antes desse livro, o Juan Rulfo tinha escrito um livro de contos chamado Chão em Chamas, em 1953, e então em 1955 ele escreve Pedro Páramo. Foram as únicas duas obras dele e que virou, assim, um grande autor ainda em vida, né? As pessoas ficavam com uma super expectativa de que ele escrevesse mais coisas, porque ele de fato revolucionou a literatura com esse formato dele de realismo fantástico e regionalismo, que veio com tudo, que abarcou, né, e que deu para toda a América Latina um grande espaço na literatura mundial. Essa é uma obra muito importante, não só no México, não só na América Latina, mas mundialmente falando. Nessa obra a gente não tem uma definição nem de tempo e nem de um narrador específico. Você tem ali um personagem principal, que é o Juan Preciado, que faz uma promessa à sua mãe moribunda de ir em busca do pai, Pedro Páramo. Ele vai em busca dele nesse povoado do interior do México, de assim, um lugar abandonado, extremamente seco, e que não deixa de ser uma alegoria do México ferido, uma alegoria do México pós-revolução, um povo muito sofrido, um povo que sofreu consequências bem importantes dessa revolução. O Juan, então, ele parte para esse povoado, Comala, em busca do pai. Ele encontra um outro homem andando de cavalo que serve para ele como guia, e aí ele já vai descobrindo alguma coisa em relação a esse pai dele, Pedro Páramo. Primeiro que ele descobre que o pai tem uma série de filhos bastardos como ele, né? Esse homem que está conduzindo ele até Comala também é um dos filhos do Pedro Páramo. E ele vai descobrir muitos outros lá na cidadezinha quando ele chega. E quando ele chega, gente, é uma cidade que aí a gente vai tendo ali elementos de que ela é uma cidade fantasma, né? Não tem ninguém vivo ali naquela região e que só ficaram ali os fantasmas contando as suas misérias, as suas dores, as suas mortes e as suas esperanças. O Juan chega nessa cidadezinha e ele vai procurar um lugar para ele se hospedar, que esse homem que o conduziu até lá indicou, né? E ele é recebido por uma senhora já bastante velha e que fala que, eu estava esperando por você, a sua mãe disse que você viria. Ele fala, mas que estranho, porque a minha mãe já morreu, né? Muito estranho isso. Então é nesse momento que a gente vai tomando consciência de que todo mundo que está ali naquele povoado são pessoas que morreram. E todas elas morreram de alguma forma pelo Pedro Páramo, né? A história do Pedro Páramo é que ele teve um grande amor por uma mulher que não ficou com ele, que fugiu dele, e ele passou anos e anos em busca dessa mulher. Durante esse tempo, ele se tornou o grande fazendeiro da região, então o provedor de tudo, de todos os empregos, ele que decidia tudo, ele era o grande poder ali. E anos e anos depois, quando ele consegue achar essa mulher, ele rapta ela, ele manda que alguém vá buscá-la, traz para a casa dele, mas ela já está muito doente, né? Ela só fica acamada, ela praticamente só dorme, até que chega um dia que ela falece. E aí o Pedro Páramo, ele culpa todas as pessoas daquela região pela morte da mulher, né, da mulher amada.
E então ele decide que não vai haver mais produção nenhuma a partir dali, né? Então ele também decide pela sua morte, que ele vai ficar ali até o final, e ele decide esse destino para todas as pessoas. Então todas as personagens que a gente vai encontrando no livro, ou que vão narrando partes dela, e é assim, é uma colcha de retalho, gente. É um tempo que vai e vem, várias pessoas falando ao mesmo tempo, não é só a voz do Juan narrando esse livro, e você tem uma série de sussurros também. Então tem esse clima bem fantasmagórico, a gente ouve de vez em quando até tábuas que estalam, janelas que batem, o vento soprando, então assim, tem bem um clima bem fantasmagórico mesmo, e que as pessoas vão morrendo por essa decisão do Pedro Páramo, né? Uma outra coisa que a gente vai vendo nesse livro é que, como ele era o grande senhor das terras, o grande proprietário de tudo, ele vai tendo N filhos durante esse tempo, enquanto ele não está com a pessoa amada ao lado dele, enquanto ele não recupera a sua amada, porque existia uma submissão daquele povo a ele, né? Então as mulheres, imagina que elas iam se negar a se deitar com ele. Então ele vai tendo N filhos e ele não reconhece nenhum. Ele reconhece somente um filho, que é o Miguel Páramo, que é exatamente como o pai, né? Então ele é descrito como um homem que acha que ele pode tudo, que usa muito da violência com as mulheres. E aí tem um momento que ele falece e que o Juan Rulfo vai nos mostrar também, ele vai fazer uma denúncia em relação à igreja, à sua imoralidade. Porque o padre é chamado então para encomendar o corpo do Miguel Páramo, e ele não quer de jeito nenhum, porque o Miguel Páramo foi o causador da morte do irmão do padre, e ele também abusou sexualmente da sua sobrinha. Então o padre não quer encomendar aquele corpo de jeito nenhum, mas ele aceita o dinheiro do Pedro Páramo para isso. E uma vez que ele aceita, os seus superiores da igreja o condenam a não mais poder encomendar morte nenhuma, né? Encomendar corpo nenhum ou alma nenhuma. E isso faz com que, então, aquelas pessoas todas que morrem naquele local não possam ser encomendadas, não possam ser abençoadas e ganhar, talvez, o reino dos céus. Então, elas ficam todas ali perambulando, contando as suas histórias, contando dos seus sofrimentos e da forma como elas morreram, de uma ou de outra forma, em decorrência das atitudes do Pedro Páramo. O Juan Rulfo vai usar uma linguagem super coloquial, super acessível, né? Ele tenta trazer essa linguagem do homem do campo para o livro, então torna a leitura super fácil. E ele tem uma característica que é o corte, né? Então ele é um escritor que ele acha que é muito importante que a gente só diga para os leitores aquilo que é essencial numa obra. Então ele fica anos escrevendo esse livro, porque ele faz muitos cortes. Então, mesmo aquilo que às vezes a gente escuta num certo capítulo do livro e que parece uma frase perdida, depois, mais à frente, a gente vai entender aonde é que ela entra em toda aquela trama. Não tem nenhuma sobra. Ele é de um preciosismo enorme dentro da sua obra, fez muitos cortes, enxugou muito até ela ficar extremamente concisa e só fica aquilo que é necessário. O autor vai nos dizer nessa obra que ele escreveu Pedro Páramo para combater a sua própria solidão. E é uma história de uma série de solidões, né? Todos os personagens ali vivem sozinhos, vagando como fantasmas num lugar desértico, esquecido, sem condição de vida nenhuma. Então ele transmite durante toda essa obra esses silêncios que falam muito alto. Então acho que vale super a pena ler, acho que é uma obra super delicada, um marco da literatura mundial, como eu falei, né, que influenciou grandes autores, é super falada, além disso ela é super curtinha, é aquele tipo de obra que você lê em 2, 3 sentadas, né, você dedica ali um pouquinho de alguns minutos por dia e você dá conta dela, mas também é uma obra que vale muito a gente ficar bem ligado, porque tem uma série, então, de personagens e de narradores dentro dessa obra, tem uma série de sussurros dos fantasmas, que às vezes a gente demora para identificar quem é que está falando, mas é belíssima, né? Algo que nos encanta de ver
Como é que pode, né, alguém ter pensado numa história como essa, de um lugar ermo, árido, difícil, numa condição tão difícil, e dar voz para as pessoas que ali viveram, como se elas ficassem eternizadas naquele lugar. Se você gosta de bons livros, inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se vê num próximo livro. Tchau, tchau!